Salve corredores! Hoje é sexta-feira, está começando para você que assiste pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego. E você já sabe, você vai conhecer mais um calçado de corrida. Hoje nós vamos apresentar o irmão mais velho de um calçado que a gente já apresentou aqui e que eu prometi, quando eu fiz o irmão mais novo, eu prometi que apresentaria para vocês o irmão mais velho. Esse aqui é um tênis que faz 20 anos. E é um tênis que completa aí um aniversário simbólico, emblemático. Quer dizer que é um calçado que caiu no gosto popular dos corredores brasileiros. Eu estou falando do DS Trainer da ASICS. É um tênis que está fazendo 20 anos, então está na sua edição número 20. Quando eu fiz o DS Racer, eu falei para vocês que esse ano teria uma atenção especial da marca para o DS Trainer, até porque é um calçado que está completando 20 anos. E que eu faria o DS Racer muito mais porque eu gosto do calçado, mas que a opção da ASICS era mostrar para vocês esse tênis aqui. E eu vou mostrar, como eu mostrei o Racer, vou mostrar o Trainer também, certo? Então, se você é um corredor de pisada neutra, levemente pronada, está afim de opções de calçado para performance e também para rodagens versáteis, porque o DS Trainer permite isso, não saia daí que está começando mais um quadro Testamos. Hoje, com o DS Trainer da ASICS. Muito bem, prometido e cumprido. Esse aqui é o DS Trainer, esse calçado bacana, com 20 anos de história e com uma edição muito diferente dos seus modelos anteriores. Eu tenho em casa um 19, na verdade é um dos calçados que eu usei bastante, eu corri com o 19. A Maratona da Filadélfia, se você for lá olhar o vídeo da Maratona da Filadélfia, foi em novembro de 2013, o programa Fôlego cobriu, e eu corri com o DS Trainer 19. E esse ano eu comecei a correr, a treinar com o DS Trainer 20, e na verdade ele me surpreendeu. Por quê? Porque ele tem um cabedal totalmente diferente do que era o seu modelo anterior. E a estrutura, é aquela estrutura básica voltada para pronações leves, para quem gosta de um calçado versátil, que é para o seu dia de prova, mas também pode ser para a sua rodagem de treinos de qualidade, se mantém aqui no DS Trainer, ele mantém-se sendo um calçado com essas virtudes e indicado para esse tipo de corredor. O cara que quer versatilidade, quer treinar qualidade e também quer esse mesmo calçado para o dia de prova. Certo? Então vamos lá, vamos mostrar de perto. Esse é o DS Trainer número 20 e o seu cabedal totalmente modificado. Por que ele é modificado? Porque ele não é um mesh. Normalmente, no seu modelo anterior, a gente estava falando de um cabedal que era um mesh. A diferença desse calçado para o seu modelo anterior é que a gente está falando de uma tela. Ela é uma tela sintética que trabalha com furinhos microscópicos na parte de cima, mas que tem por baixo um mesh super furado e super sensível, dando um pouquinho mais de proteção para o contato com o seu pé e um pouquinho mais de conforto. Afinal de contas, a tela, como a gente sempre fala, a tela nunca é confortável. Tênis que trabalha com tela em contato direto com o seu pé nunca vai te dar o conforto que você está afim de ter. O que o DS Trainer faz? Ele trabalha com a tela em cima, que faz com que o calçado tenha um visual diferente e que tenha um acabamento diferente. Vamos falar sobre isso mais para frente. Mas por dentro, ele te dá uma sobreposição de tecido muito sutil, porque é um mesh fininho, parece um feltro mesmo, de tão fino, mas respirável. Ou seja, a tela mais esse mesh fazem uma combinação de cabedal respirável, esteticamente diferente e bacana e que não perde no conforto. É uma alternativa que a ASICS coloca no mercado para um calçado que é um calçado que não pode agregar material. Nós não podemos pegar esse calçado, que é um calçado que tem 246 gramas, e encher de sobreposição de tecido ou então colocar 3, 4 camadas de mesh. Por quê? Porque nós vamos fazer esse tênis ficar pesado. E aí ele perde sua finalidade principal, que é te dar performance, certo? Bom, a língua é uma língua que não respira muito, ela é um pouco grossa. Na parte de cima ela tem uma finalização do mesh e aqui na parte de baixo ela trabalha com um material sintético que imita a tela que está em cima do cabedal, mas não é igual. Na parte de trás e do contraforte até o meio do pé, existe uma placa que dá uma estrutura para o calçado, é aquela história que a gente sempre fala. Se o calçado é um calçado de performance e competição, normalmente ele tem aquele clipe plástico para dar direcionamento de passada. E como esse calçado é um dos modelos para performance da ASICS, ele tem aqui aquele clipe que dá e vem até o arco do pé, basicamente até o arco do pé. Não é um clipe curto, é um clipe longo. Na parte lateral, embaixo do tornozelo e no contraforte, existe uma sobreposição de tecido e uma espuminha, que é para dar um ligeiro conforto, até porque se não tivesse esse material aqui, você ia encostar a parte de trás do seu calcanhar nessa lingueta que fica aqui em cima do tênis e poderia machucar. Eu tive uma experiência assim com o 19.
Se vocês forem olhar no Instagram do Fôlego, vocês vão ver no @RunGustavoRun, a meia maratona da Praia Grande em 2013, eu corri com o 19 e fiz uma bolha na parte de trás do calcanhar e o tênis acabou ensanguentado, os dois pés. Por quê? Porque faltava um pouquinho de espuma aqui atrás. E agora nós estamos falando de um tênis que tem esse acabamento. Aliás, o acabamento é o ponto forte desse tênis. Ele mudou demais em relação ao seu modelo anterior e você percebe que a ASICS caprichou no acabamento. Tem uma finalização muito legal. Ele tem um clipe externo, que também é uma novidade, também é uma tendência de mercado, as outras marcas têm feito isso. O clipe externo, que é um clipe plástico que está aqui com o logo comemorativo dos 20 anos do DS Trainer. Certo? Vamos falar das tecnologias desse tênis, aquelas que você já conhece, estão aqui ainda, que a ASICS proporciona. Primeira coisa, solado com amortecimento de gel. Tem gel aqui atrás, tem gel aqui na frente, não tem gel no meio. Ao contrário do Nimbus, do Kayano, aqueles calçados que tem gel em toda a plataforma, esse aqui só tem atrás e na frente. Nós estamos falando de um tênis que tem o Guidance Line, que ajuda a dar o direcionamento de passada, trabalha junto com o clipe plástico aqui na parte do contraforte. E estamos falando de um tênis também que tem o Propulsion Thrust System. Não é o Thrust System tradicional da ASICS, aquele que ajuda na transição de passada, mas capta o seu impacto e devolve na tua decolagem. Nós estamos falando de um sistema de propulsão. Esse sistema te ajuda mais a decolar do que a captar o impacto da sua pisada. Isso é uma medida colocada num calçado para performance. Então, você não vai ter aquela absorção de impacto mirabolante que você tem no Kayano, no Nimbus e nos calçados com mais estrutura, mas você vai ter uma propulsão na hora que seu pé deixa o solo em direção à decolagem. É um sistema muito bacana. Um outro sistema novo que também está sendo estreado no DS Trainer número 20 é esse grip que existe aqui na parte de baixo do solado, que é o que a ASICS chama de Dual Sole. É um grip que, vou te falar, se ele fosse 1 milímetro maior, daria para você encarar uma trilha de terra batida sem a menor dificuldade. É um grip que dá uma tração diferente, que transforma esse calçado num calçado que dá uma aderência, principalmente para treinos de pista. Se você for fazer treinos de pista, ou então se você for pegar um percurso com a superfície um pouco mais escorregadia, molhada, eu acho que você vai ter um resultado um pouquinho mais bacana na tração do calçado, muito por conta dessa tecnologia que é nova, só existe no DS Trainer número 20, certo? Vamos então falar dos pontos positivos e pontos negativos do DS Trainer da ASICS. Primeiro ponto negativo, e talvez para mim o único ponto negativo, é o drop desse tênis. Por quê? Normalmente quando a gente fala de tênis de competição, nós estamos falando numa tendência de mercado em ter tênis de 7, 8 milímetros de drop. Esse tênis tem 10 milímetros de drop. Por que esse drop é ruim? Não é que ele seja extremamente ruim, nós não estamos falando de algo que condene a existência do calçado. Até porque um tênis de performance teria mesmo um drop um pouquinho maior. O que acontece é que esse calçado não é só um calçado de performance. Ele também pode ser o seu tênis de treinos de qualidade, ele pode ser para rodagens mais rápidas, a hora que você está fazendo, afinando o seu ritmo, no fim para o treinamento de uma meia, de 10 milhas ou de uma maratona, que você precisa fazer treinos com o tempo estabelecido, com pace rápido, esse calçado serve muito bem para isso. E aí, para aquele corredor que está acostumado a correr, entrar com meio pé, ele fica difícil de fazer a pisada com 10 milímetros de drop. Talvez se ele tivesse menos, e aí eu estou falando assim, de 7 até 8, seria mais bacana. Mas isso é muito pessoal. Para um calçado que obviamente já teria um drop mais elevado, porque é um tênis de competição, entre 8 e 10 a mudança é pouca. Mas eu sou da seguinte opinião, vamos avaliar inteiro. Então, se esse tênis tivesse 7 milímetros de drop, eu não tinha ponto negativo para falar dele, certo? Então vamos aos pontos positivos do DS Trainer da ASICS. Primeiro ponto positivo desse tênis, é óbvio, não posso deixar de falar, ele é versátil. Por quê? Porque quando eu falei do DS Racer aqui, eu falei para vocês, se você é um corredor que tem essas características de fazer treinos de qualidade, de estar afinando o seu tempo, querendo ganhar velocidade, fazer treinos mais apurados, aí você está no fim do seu treinamento, ou então os treinos de tiros mais eficazes, com efetividade, você pode usar esse tênis, mas o DS Racer ele é um tênis leve demais e fino demais para quem está um pouquinho mais pesado, ou então para quem tem uma constituição física um pouco maior, acima de 75, 78 quilos, o DS Racer é um tênis difícil de usar para quem tem essa constituição. O Trainer não. O Trainer, se você tem
O meu peso, por exemplo, eu tenho 76 quilos. Para mim ele cai como uma luva. Um pouquinho mais também, 80 quilos, você consegue usar o trainer, não só no dia de prova, mas também no dia das suas rodagens efetivas. Ele é um tênis versátil. Por isso a minha insistência é que talvez se ele tivesse um drop um pouquinho menor, fosse uma combinação aí, ele entraria num pacote quase perfeito. Certo? Segundo ponto positivo desse tênis, sem dúvida nenhuma, é o design. Isso eu falei aqui no último calçado da ASICS que eu fiz, se não me engano acho que foi o Caiano, eu falei que talvez a ASICS tivesse deixado um pouco de lado a preocupação com a estética e se preocupado demais com as tecnologias. Tecnologia é muito importante, é o 90% do calçado, mas a estética acaba interferindo na quantidade de gente interessada pelo calçado. Quando você para no tempo e trabalha com aquela mesma estética ano após ano, chega uma hora que você tem o cara que é o seu comprador enjoado do tênis ou querendo mudar, querendo uma coisa nova. E esse tênis traz uma coisa nova, o que é legal. O cabedal feito de tela, a maneira de combinação das cores é diferente do que a gente estava acostumado a ver nos calçados da ASICS. Sempre aquela mesma coisa, aquelas combinações de cores super chamativas, etc. Esse calçado é um calçado diferente. Tá certo que o público-alvo dele é um público-alvo diferente dos calçados mais coloridos, com mais amortecimento. Mas eu acho que é um ponto positivo para esse caminho. A ASICS está encontrando um caminho novo de design. Não é o forte da ASICS, o design é o forte de outras marcas. Mas a ASICS está encontrando um caminho e tomara encontre e distribua esse novo caminho por todas as opções de calçados que a marca tem no mercado. Ok? Esse foi mais um Testamos. Hoje eu falei do DS Trainer número 20 da ASICS, um calçado de performance, versátil pra caramba, serve para o seu treino de qualidade, serve para o seu dia de prova e serve para a sua rodagem, dependendo da sua constituição física. Gostei muito, estou correndo com ele, está aprovado com o selo de qualidade do programa Fôlego. Certo? Sexta-feira que vem tem mais. Grande abraço para você, até a próxima. Tchau! Gostou do programa? Tem um botãozinho aqui embaixo que está escrito inscreva-se. Se você não tem conta no YouTube, entra, faz um e-mail do Gmail, ou então cadastra o seu e-mail, abre uma conta no YouTube, que é bacana porque você pode se inscrever nos canais que você mais gosta. Se você gostou do canal do Fôlego, vai lá, inscreva-se que toda semana, na segunda-feira tem um episódio novo do programa e na sexta-feira tem um Testamos. Toda semana um tênis novo que a gente apresenta para você. Então vai lá, inscreva-se no canal, faça parte dessa família que é voltada para a corrida, que gosta de produtos para a corrida e fique sabendo toda semana das novidades desse mercado que a gente entrega de bandeja para você, certo? Valeu, grande abraço e tchau!